imensamente grato pelo privilégio de estar aqui em Goiânia e ser convidado a dar uma palavra sobre a Bíblia. É um prazer imenso, porque quando eu era criança, eu acompanhava meu pai na Bolívia, missionário entre os índios Quechua. Eu gostava muito de sentar na mesa, ouvir lá com uma vela no meio, ele explicar as Escrituras. Para mim, isso já mostrou que o meu caminho futuro seria ensinando a própria palavra de Deus. Esse privilégio, obviamente, depende de vários fatores, principalmente a autoridade das Escrituras. E eu tenho estado a pensar e escrever nesses últimos dias sobre por que nós acreditamos que a Bíblia é de fato a palavra de Deus e não apenas que contém a palavra de Deus. O professor Karl Barth, da Basileia, argumentava que a Bíblia não era especificamente a palavra de Deus. A Bíblia era um relatório humano em que Deus utiliza, de vez em quando, o propósito de encontrar-se com as pessoas e revelando pessoalmente às pessoas que ouviram uma mensagem acerca da palavra. Isso não é a minha posição, nem era de Jesus Cristo. Não sei se lembra do texto em que Jesus, numa conversa, aliás, mesmo uma discussão com os fariseus em Jerusalém, que disse que as Escrituras não podem ser anuladas ou não podem ser quebradas. A gente pode confiar plenamente desde Gênesis até Apocalipse. Mas há um outro fator que vai entrar nessa discussão que é de importância muito grande. O fator é esse, de que nós temos que ter, em primeiro lugar, uma certeza que as cópias das Escrituras que nós temos são, de fato, aquilo que Paulo, que Mateus, que Isaías, que Moisés escreveram. É isso mesmo que nós temos que ter certeza. E como que vamos saber quando tem multidão de cópias ou pedaços de cópias, aliás, mais de 5.000 do Novo Testamento que foram preservados até hoje e que os eruditos têm estudado para saber se de fato nós temos aquilo que acompanha os chamados documentos originais. Esse trabalho de manuscritos é uma preocupação dos eruditos há muito tempo, inclusive de meu professor em Edimburgo, do Matthew Black, e outros como ele que trabalharam nisso durante muitas e muitas horas na sua vida. Como se descobre se o manuscrito é de fato original, que a cópia é aquela que nós podemos confiar? A melhor maneira de saber, obviamente, é se ela concorda com outras cópias, já que vem dezenas e dezenas de cópias em que talvez uma diferença de uma letra, às vezes uma diferença entre nós e vós, e assim por diante, pode criar essa dúvida. E quando nós usamos, por exemplo, o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica, nós temos lá no rodapé essa comparação entre os manuscritos, colocando uma série de manuscritos que colocam nós e outros que colocam vós, mas que teologicamente não faz diferença nenhuma. É muito bom saber que dúvida sobre o texto bíblico só pode ser aplicada ou colocada em relação a mais ou menos metade de uma página do Novo Testamento grego. Isso é tão importante para nós sabermos que realmente as dúvidas são mínimas, ainda que temos muitas diferenças de uma letra para outra. Utilizando essa maneira de peneirar, de acompanhar onde que entram os erros, o que houve em termos de tentar corrigir aqueles manuscritos durante os séculos, tudo dá para nós colocarmos uma segurança total nas Escrituras, tal como nós temos. Agora, um outro fator. O fator da tradução. Eu tenho aqui na minha mão a Nova Versão Internacional. A Sociedade Bíblica Internacional,
que era a velha sociedade de Nova York, a mais antiga do mundo. Essa sociedade se empenhou em fazer uma nova tradução, chamada Nova Versão Internacional em inglês. Essa versão se tornou a mais popular do mundo de fala inglês. Se não me engano, já passaram 100 milhões de exemplares da Bíblia inglesa, Nova Versão Internacional. Ela, então, nos contratou, nos pediu, em 1987, a começar uma tradução mais fácil de acompanhar, com muita acuracidade, com muito cuidado com os manuscritos. E então formou-se a equipe que fez a nova versão em português. Trabalhamos nessa versão há mais de 10 anos. Em 2001 saiu a Bíblia inteira. Já tinha saído o Novo Testamento alguns anos anteriores, e agora a sociedade vai distribuindo a Nova Versão Internacional em português, como também em várias outras línguas. Quando se faz comparações, por exemplo, com atualizado, corrigida, a gente vê que o sentido é igual. Agora, a ordem das palavras é diferente, o estilo é diferente, mas a ideia é de manter o significado igual. Ou, pelo menos, mais acurado do que aquela versão que já remonta até os anos 50, quando a Sociedade Bíblica lançou a famosa versão atualizada, que tem sido vendida pelos milhões. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Internacional e outras Bíblias que foram traduzidas ou refeitas com os melhores manuscritos pela imprensa bíblica, ou como a Vida Nova lançou também, chamado Almeida, século XXI. Quase todos estão baseados naquela versão de Almeida, que foi traduzida no século XVIII e revista, e finalmente temos atualizada e revisada também nos anos 90. A nova versão, como outros que vão começar do original só e trabalhar, a gente vê a diferença nessas ordens. Mas no fim, a gente pode confiar na palavra de Deus. E eu queria apenas terminar dizendo isto, que quando Jesus disse que as Escrituras não podem ser anuladas, que não podem ser quebradas, em João 10 e versículo 35, ele está dizendo que nós podemos confiar nas Escrituras. Por quê? Porque Jesus confiava nas Escrituras. Ele não duvidava de que essa palavra que veio desde Gênesis até aquilo que seria ainda escrito no Novo Testamento, quando ele falou essas palavras, que é totalmente fidedigna. E que nós podemos confiar, quando nós entendemos corretamente, interpretamos corretamente a palavra, que estamos de fato falando o que Deus queria que nós entendêssemos. Que Deus abençoe a sua leitura e estudo da palavra.